Graças a Deus, então, irmãos, estamos na casa do Senhor, né, para aprendermos a sua palavra, e vamos começar a falar um assunto aqui hoje, que não é um assunto que eu gosto muito de falar, né, mas é necessário. Nós somos uma igreja bíblica, e a igreja bíblica, ela deve falar toda a Bíblia, né, toda a palavra do Senhor. Então, é um assunto que às vezes é muito falado e nós aqui quase não falamos. Eu acredito que eu devo ter falado esse assunto aqui talvez umas 2 ou 3 vezes no máximo. Nós vamos falar um pouco hoje, irmão, começar a falar sobre dinheiro. É ruim esse assunto, né? Falou de mexer no bolso, ninguém quer, né? Mas é imprescindível esse assunto. Nós temos que saber sobre o tema dessa mensagem, desse estudo, é o cristão e as finanças. Conversando com o Danilo, né? O Danilo deu uma pincelada aqui domingo nesse assunto, e é necessário falar, né? Nós precisamos falar esse assunto. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Todo cristão, irmãos, ele precisa saber esse assunto aqui. Glória a Deus. Vamos diminuir um pouquinho aquele ventilador ali, fazendo favor. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Todos os servos que estão debaixo do jugo, considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e sua doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam, porque eles são fiéis e amados, participantes do benefício. Estas coisas ensina e exorta. Se alguém ensina de outro modo, e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, ruins suspeitas, contendas perversas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, supondo que lucro é piedade, aparta-te dos tais. Mas a piedade com contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se perfuraram a si mesmo. A tradução de vocês aí fala transpassaram, né? A si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Podemos dizer amém? Muito bem, irmãos.
nós acabamos de ler aqui então uma palavra muito rica, né? Muito abrangente. O apóstolo Paulo dando instruções ao seu cooperador Timóteo, aquele que seria posteriormente o seu substituto no ministério. Então, muitas coisas aqui que o apóstolo Paulo instrui a Timóteo, elas são extensivas para nós aqui na igreja contemporânea. E o apóstolo Paulo, que é o maior ensinador, né, depois de Jesus, maior teólogo, maior pastor, maior evangelista, como eu já falei várias vezes aqui, maior plantador de igreja, esse homem ele tem 13 cartas ao todo no Novo Testamento, né? Inclusive 3 delas são pastorais, que são essas 2 cartas a Timóteo e uma carta a Tito. Então o apóstolo Paulo, nas questões doutrinárias para a igreja, ele tem material aqui de sobra, né, para nos ensinar. E um dos assuntos mais importantes, irmãos, das Escrituras, não obstante ser muito polêmico, é sobre finanças. Quando a gente vai analisar a Bíblia, olhar para a Bíblia Sagrada, nós encontramos muitos textos tratando sobre esse assunto. Muitos textos, muitos. Inclusive Jesus falou muito sobre esse assunto, né? No Antigo Testamento, então, é claro que nós não podemos pegar textos isolados do Antigo Testamento, como fazem aqueles que pregam a teologia da prosperidade, até porque prosperidade na Bíblia não está relacionado só com dinheiro, também está relacionado com bem-estar, com estrutura familiar e muitas outras coisas, né? Saúde e assim por diante. Mas, irmãos, esse assunto aqui, ele precisa ser falado, principalmente também questões que abrangem a administração financeira nossa, porque vocês sabiam que tem uma doutrina na Bíblia, nem é quase falada, né? Que se chama economia de Deus, e essa doutrina fala sobre a administração que Deus tem para com todas as coisas. Você sabia que o Senhor Deus, Ele é ordeiro, e Ele administra as coisas com muita cautela, né? Com muita responsabilidade, e às vezes nós não fazemos isso. Isso aqui é algo, irmãos, que todo cristão precisaria se atentar, né? A maneira de gerir as suas coisas, e como eu trato as minhas finanças, em relação não só à minha vida secular aí fora, mas como que eu trato as minhas finanças em relação à obra de Deus. Você já parou para pensar isso? Como que eu e você lidamos com o dinheiro, que segundo o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele não é a raiz de todos os males, é o amor a ele, exacerbado a ele, que é a raiz de todos os males. E tudo aquilo que, os irmãos já perceberam que, na sua grande maioria, os problemas, a corrupção, os problemas de desvio de caráter, está relacionado com dinheiro, até porque a própria salvação envolveu dinheiro. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Prata na Bíblia simboliza a redenção. Então, irmãos, tudo aquilo que nós percebemos que tem desvio de caráter, que tem corrupção, né? Pessoas que tiram a vida do outro, na sua grande maioria está envolvido dinheiro. Prostituição também, como eu acabei de falar, né? E assim por diante. Então, nós precisamos entender esse assunto aqui, porque se nós não entendermos questões relacionadas com as nossas finanças, às vezes você pode falar assim: por que o senhor está falando esse assunto? O dinheiro é meu, eu trabalho, eu faço o que eu quero com ele. É claro, irmão, nós sabemos disso, né? E eu não estou falando isso aqui também para te estimular a trazer mais dinheiro para a igreja, porque isso não faz parte do meu perfil, né? Nunca se preocupe com isso em relação à minha pessoa, porque eu jamais vou fazer isso. Isso não está atrelado ao meu caráter e ao meu perfil como pastor. Eu nunca fiz isso em outras igrejas que eu passei, que eram igrejas até de um bom porte, que tinham pessoas de condição financeira, né? Já tivemos pessoas aqui com condição melhor financeira, e eu nunca me aproximei dessas pessoas,
com intenção de poder angariar alguma coisa, né? Isso não faz parte do meu perfil. E até porque eu conheço pastores que não teriam deixado de nenhuma maneira essas pessoas se mudarem daqui, né? Porque estariam interessados naquilo que essas pessoas poderiam proporcionar financeiramente. Não é o meu perfil, mas nós precisamos entender, porque senão, irmãos, nós jamais poderemos desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Está relacionado com finanças também. Se você quiser, irmãos, Deus não precisa de dinheiro, Deus não faz barganha com ninguém. Essa teologia da prosperidade que é ensinada por aí é uma falácia, porque tem exageros. Não precisa comprar salvação, não precisa comprar bênçãos, não precisa comprar saúde. Deus abomina esse tipo de coisa. Entretanto, quando eu entendo o que significa dinheiro no campo financeiro dentro do reino de Deus, eu estou propenso a receber muitas bênçãos, sim, porque é promessa dele. E nós vamos entender também nesse estudo a diferença de riqueza e prosperidade, porque riqueza Deus não vai dar para todo mundo, viu? Agora, prosperidade, todos aqueles que quiserem e estiverem prontos para receber, receberão, porque riqueza é dom de Deus. Eclesiastes capítulo 5 diz que a riqueza é um dom de Deus. Então, irmãos, nem todos vão ser ricos, né? Como a promessa que a gente vê aí. Não, você vai ser rico, venha para cá que você vai ser rico, traga tanto que você vai receber tanto. Não, isso não é Bíblia. Mas vamos caminhar aqui dentro das Escrituras para nós vermos algumas coisas que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, falar um pouquinho de algo que eu já falei aqui, mas relembrar o que significa na Escritura o Evangelho do Pão Nosso e o Evangelho do Pai Nosso. O que Jesus quis ensinar quando Ele ensinou a oração modelo, a oração do Pai Nosso? Que quando Jesus ensina essa oração, lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, até lá pelo versículo 13, primeiro que Jesus não estava ensinando uma reza. A oração do Pai Nosso não é para mim repetir ela, não é para mim falar assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não é nada disso, irmãos. Jesus não ensinou nada disso. O que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso é um princípio de uma oração. Inclusive ele vai admoestar os fariseus que faziam isso. Os irmãos, eu já ensinei aqui, que Jesus provavelmente ele tenha participado de escolas dos fariseus. Jesus conhecia a doutrina, os ensinos dos fariseus exaustivamente. E Jesus, quando ele vai, os discípulos perguntam para ele: como nós devemos orar, a maneira correta? E Jesus, a primeira coisa que ele vai dizer: não ore como os fariseus, que fazem longas orações nas praças, usam de vãs palavras repetitivas para ser visto pelos homens. Então Jesus não está dizendo assim: a oração do Pai Nosso é para mim repetir: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu... Não é nada disso. Jesus está ensinando o seguinte: quando vocês forem orar, vocês vão orar assim, princípios: Pai Nosso que está no céu. O que significa isso? Quando eu for orar, eu preciso entender que eu não estou falando com qualquer um que está ali na esquina. Eu não estou falando com o Zé do bar, não estou falando com o fulano que está dentro da boate, eu estou falando com alguém soberano, que está numa instância superior à minha, que está no céu, é o meu Pai, não tem burocracia, não precisa fazer promessa, não precisa subir os 280 degraus da Igreja da Penha de joelho, não precisa carregar a cruz de joelho. Pai Nosso que está no céu, Ele é o meu Pai, eu tenho livre acesso para falar com Ele através de Jesus. Esse é um princípio, aonde Ele está, então eu não posso falar com Ele de qualquer maneira também. Não, eu de qualquer maneira que eu entrar na presença de Deus, está bom. Não, tem que ter reverência. Esse Deus, Ele é santo 3 vezes, santo, é soberano. Então olha aqui: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é para repetir isso, viu? Isso é reza, é saber que o nome desse Deus, Ele é santificado e Ele está acima de todo nome. E esse nome, o próprio Jesus também, o Pai diz que o nome dele, lhe deu um nome sobre todo nome, que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Então Ele está ensinando. Agora, irmãos, primeiro Ele fala o pão nosso de cada dia.
Pai nosso que está no céu, né? Depois o pão nosso. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está ensinando dois princípios. Quando ele fala Pai nosso, ele está ensinando tudo aquilo que nos envolve no mundo espiritual. Tudo. É igual os dois princípios que tem no livro de Eclesiastes. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você lê a expressão lá assim: debaixo do céu, no livro de Eclesiastes. É uma linguagem poética, mostrando tudo que envolve o homem no mundo espiritual. Quando você vê Salomão dizendo lá em Eclesiastes, debaixo do sol, ele está falando de tudo aquilo que envolve o homem no mundo secular, ok? Isso é o que Jesus ensinou aqui. Pai nosso, mundo espiritual. Pão nosso, necessidades materiais. É isso que Jesus está ensinando. O pão nosso de cada dia. Olha aqui, não é de todo dia. Então o que nos remete isso? O que eu já ensinei várias vezes que aconteceu no Antigo Testamento, remete ao Antigo Testamento, quando Deus disse para eles que eles deveriam recolher o maná pela manhã, né? A palavra manhu do hebraico, maná, manhu, maná é transliteração para o português. Você sabe o que significa a palavra manhu do hebraico? É uma pergunta. O que é isso? Isso é maná. Quando eles viram aquela mistura que parecia semente de coentro, né? Algo que inexplicável, o gosto era como mel, né? Não se sabe o que é o maná. Então eles perguntaram: o que é isso? A palavra manhu, maná. Aí o que significa? Deus dá uma ordem para eles: vocês vão recolher a porção de cada dia. Olha o princípio: pão nosso de cada dia. Porque o que significa isso é que Deus quer nos ensinar a sua dependência, a sua provisão diária, a porção de fé para cada dia. Eu não preciso ter fé para amanhã, eu preciso ter fé para hoje. É hoje o que Deus vai prover para nós. Deus tem o necessário para hoje, amanhã é outro dia. Deixa Ele cuidar de amanhã, porque o amanhã pertence para Ele. Quando eu vim para cá, irmãos, para Colina, quando eu vim aqui para Colina, né, eu vim aqui pela fé. E estou hoje, até hoje, pela fé ainda. Até hoje eu estou aqui pela fé, né? E logo que eu vim embora para cá, Deus usou um irmão lá para falar a cor do caminhão que eu vinha, o tempo que eu ia ficar por lá e o jeitinho do caminhão, a maneira que a minha mudança chegaria aqui. E ele disse assim, depois que eu vim embora, ele me ligou, esse irmão, o irmão evangelista Sérgio, e ele falou: pastor Mauro, pode ficar sossegado, eu sonhei com o senhor essa noite. E ele sonha e já interpreta o sonho dele e dos outros também. E ele disse assim: eu vi o senhor chegando num posto, eu estava com o senhor no sonho, num posto de gasolina, o senhor estava com um carro bem velho, dirigindo, o senhor parou para abastecer e eu desci, e chegou um homem próximo de nós, e ele tinha um saco nas costas, e ele entregou para o senhor, estava cheio de pão esse saco, e estava escrito no saco assim, ó: Jeová Jireh, o Deus da provisão. Pode ficar tranquilo, Deus vai prover o necessário para o senhor aí. E já se passaram 7 anos, né? Agora isso daí é o pão nosso de cada dia, a porção diária, a provisão diária e a nossa fé diária. Então o que está lá no princípio do maná, Jesus está ensinando aqui na oração do Pai Nosso. Agora, sabe o que Deus falou? Vocês vão pegar esse maná, recolher pela manhã, todo dia. Maná significa trabalho também, viu, irmãos? Todo dia. Quando chegar na sexta, eu vou dobrar. Vocês vão pegar dobrado, para que no sábado vocês não precisem recolher. O Shabat é o nosso dia, um princípio. Nós temos um dia de descanso. Tem que ter um dia somente dedicado para o Senhor. O nosso aqui é o domingo, pode ser a segunda. Tem que ter um dia que você não se envolve com coisas seculares, só o dia do Senhor, né? Por isso que é complicado até, às vezes a gente marcar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, né? E geralmente nós vivemos um mundo tão complicado hoje, o mundo moderno, né? Eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas o princípio é para que nós não nos envolvemos com nada, um dia da semana pelo menos, só o reino de Deus. Isso é o princípio bíblico, imutável. Aí sabe o que alguns faziam? Vou pegar um pouco a mais aqui.
eu vou pegar um pouquinho a mais, quem sabe eu posso até vender, né? Para outro. Só que sabe o que acontecia, irmãos? A Bíblia diz que aquele maná que era pego a mais, que não era a quantidade exata para se comer num dia, ele apodrecia e criava bicho, viu? Porque Deus estava ensinando para eles: eu dou a porção de cada dia, a porção certa, a porção que vocês precisam, exata, né? Não precisa além disso. Então vamos seguir aqui. Então esse é o princípio que Jesus está ensinando quando ele fala: Pai nosso, coisas espirituais; pão nosso, coisas materiais. Ok? Pode abaixar só um pouquinho o microfone, por favor. Vamos seguir. Vamos perceber algumas coisas aqui, irmãos. A Bíblia nos ensina questões sobre filantropia, né? Ajudar o próximo. Tudo está relacionado com questões de finanças. E lembrando que eu já ensinei aqui também que esmola, no conceito judaico, é muito diferente do nosso. Nós aqui, nós encontramos uma pessoa, colocamos uma moedinha para ele, damos uma moedinha. Isso não é esmola à luz da Bíblia. Esmola, no conceito judaico, é atender a necessidade do próximo. Quando eu tenho condição e eu não sou omisso. O conceito que eles têm de esmola é isso. É ir lá atender a necessidade do próximo. Ele não tem condição de pagar uma energia, ele não tem condição de pagar uma dívida. Estou falando no conceito judaico, né? Eles vão lá e pagam a dívida. É por isso que os judeus é o povo mais próspero do mundo. Eles têm sistema de cooperativa, eles ajudam o seu próximo, eles todos participam dos lucros. Cada 50 anos eles devolvem a propriedade daquele que eles compraram. Sabia disso? O ano do jubileu. Lá não tem esse negócio de socialismo, não. Eles respeitam a propriedade dos outros, privada. Ninguém invade terra do outro. Cada 50 anos, vamos supor, alguém compra a propriedade de alguém que está passando por dificuldade. E aí ele vai esperar o ano do jubileu, ok? Se já tiver passado 23 anos que já se comemorou o ano do jubileu, ele vai ter a propriedade por mais 27 anos só. Quando der esse tempo, ele devolve para aquele que era dono, volta para o seu antigo dono. Isso é praticado em Israel, viu, irmãos? Por incrível que pareça. Não é à toa que Israel está na frente do Brasil, e muito, não é pouco não, viu? Um estado, um país do tamanho do estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro, está na frente do Brasil em questões bélicas, material de guerra, né? Está na frente do Brasil em tecnologia de ponta, está na frente do Brasil em pesquisa, em medicina, prêmio Nobel, em tudo praticamente, está na frente do Brasil. Isso não é coincidência. A mão de Deus está sobre aquela nação, porque eles praticam princípios bíblicos. Quer ser abençoado, irmão? Mais ainda, comece a praticar o que a Bíblia ensina. Você vai sentir a mão de Deus tocando em você, em todas as áreas. Bom, isto posto, né? Vamos continuar então. Eu acredito que vocês entenderam bem, né? Eu acredito que já deu para entender a introdução, né? Não podemos, nós não vamos falar, não tem um equilíbrio aqui, porque existem igrejas que só falam de coisas materiais, outras, entretanto, só falam de coisas espirituais, né? Nós vamos falar dos dois aqui, ó, equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Jesus sempre ensinou isso, quando ele fala sobre ética cristã, ele mostra o ponto do equilíbrio. Vamos começar a falar então sobre dízimos, ofertas e suas dúvidas, seus questionamentos, que todos têm, né? Como funciona? Como compreender isso devidamente? Envolve o meu e seu dinheiro, irmão. Você já pensou? Chegar no final do mês, você pega o dinheiro do pagamento, né? Trabalhou pesado, aí pega lá 10%, levar para a igreja? Ah, não dá, né, irmãos? O que vocês acham? É muito pesado, não é? Entretanto, irmãos, nós não sabemos explicar. Isso aqui está dentro daquelas leis ou daqueles juízos, né? Chama, que eu expliquei para vocês aqui, Ruquim. Ruquim significa que é algo suprarracional, está além do meu entendimento. Por que Deus mandou dar 10%? Não sei, ninguém sabe. Poderia ser 5, poderia ser 20, 30, 50, ele mandou dar 10. Inclusive no Antigo Testamento, essa palavra 10, dízimo, ela vem do latim decimare, décima parte. Mas no Antigo Testamento,
existe termos ali, por exemplo, a palavra azer ou azar, que fala da 10ª parte, ok? Isso está no texto do Antigo Testamento, quando aparece a palavra dízimo, que, por exemplo, a palavra azar significa acumular, juntar, né? Ou ajuntar, acumular, crescer, ficar rico. Olha a raiz vocálica, da onde vem o dízimo, ok? No Novo Testamento, como já não é mais hebraico, é o grego, aí vem a palavra decatou, deca, 10, decate, 10. Já ouviu falar de decátlon? Sabe o que é decátlon? Sabe, Danilo? Decátlon é uma modalidade esportiva que o atleta que participa, ele tem que fazer 10 tipos de provas. Vem de 10, decátlon. Essa palavra decatou, 10, vem da palavra 10. Daí o termo grego no Novo Testamento, dízimo, 10%. Ok? Então só para a gente entender de onde vem essas palavras, que é uma fórmula original, né? Que eu estou falando aqui. Bom, essa 10ª parte que nós entregamos, deve ser entregue de todo tipo de renda que chegar nas nossas mãos. Todo tipo de renda, todo tipo. Se eu vendi uma casa, tem que entregar. Nós vamos estudar isso aqui, viu, irmãos? Por vários dias aqui. Inclusive, eu já dei um testemunho aqui para os irmãos. Quando eu era pastor numa das cidades que eu passei, uma irmã vendeu uma casa. Essa irmã era muito fiel no dízimo, muito fiel. Ela vendeu uma casa e ela foi lá na minha casa, eu morava no fundo da igreja, entregar o dízimo. E aí ela falou assim: ó, pastor, eu vim trazer o dízimo da casa, deu certo vender. Ela pediu para orar, né? Para vender. Está aqui o dízimo. Só que eu queria pedir para o senhor fazer isso com o dinheiro do dízimo. Aí eu falei para ela 2 coisas. Primeiro, irmã, a senhora deve levar esse dízimo lá para o tesoureiro, não é para mim. A pessoa adequada para receber o dízimo é o tesoureiro da igreja. Segundo, se a senhora já está determinando o que se deve fazer com o dinheiro do dízimo, é melhor a senhora levar o dízimo para sua casa. Assim. Aí ela: não, pastor, então vamos fazer o seguinte então. Eu vou levar lá para o tesoureiro e o senhor então faça aquilo que o senhor achar que deve ser feito. Por que ela estava dizendo isso para mim, irmãos? Porque lá eu não era o pastor presidente como eu sou aqui. Eu era um pastor local da cidade e eu tinha pessoas que estavam superiores a mim. E existia uma norma no campo lá que tinha que mandar 30% para a sede. Todo o dinheiro que entrava lá na congregação, nós pagávamos lá as despesas, 70% a gente administrava ali. Ok? Mais 30% tinha que ir para a sede. Ela não queria, na verdade, que eu mandasse os 30% para a sede. Eu disse para ela: eu não posso fazer isso, porque eu tenho pessoas que estão eu estou debaixo de liderança, e eu não posso fazer isso que a senhora está me falando. Então ela entendeu. Não, então eu vou levar lá para o tesoureiro, e eu falei para o tesoureiro: lança aqui no relatório. E era um bom dinheiro na época, viu, irmãos? E aí nós fizemos, dentro dos 70% daquele dinheiro, nós administramos, 30% nós enviamos para a sede, porque era uma norma que tinha lá e tinha que ser feito. E nós que temos autoridade sobre a nossa cabeça, os irmãos perceberam o texto que nós lemos no começo aqui? Vamos ler, voltar em 1 Timóteo, capítulo 6, para a gente entender. Como que Paulo começa falando de dinheiro. Capítulo 6 de 1 Timóteo. Todos os servos que estão debaixo do jugo, que é jugo? É a autoridade de alguém. Considere seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e sua doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos. Quer dizer, eu trabalho para o fulano, ele é crente também, eu vou fazer o que eu quiser. Não, olha aqui. Antes os sirvam, porque eles são fiéis e amados, participantes do benefício. Estas coisas ensina e exorta. Paulo está ensinando a Timóteo para ensinar os irmãos. Fui pastor numa outra igreja também. O irmão dizimava uma vez só no ano, só uma vez no ano, porque ele tinha uma lavoura de café. E quando ele dizimava o dinheiro, algumas vezes ele falou para mim também: pastor, o que o senhor acha
da gente fazer tal coisa aqui na igreja e não mandar os 30% para a sede. Não. Nós podemos fazer o que o senhor está falando, precisa fazer, mas os 30% da sede vai. Ok, irmãos? Porque tem que ter honestidade. Os irmãos já pensou, eu estou trabalhando lá e eu pego o dinheiro que entra, faço as coisas na igreja, depois o pastor presidente fica sabendo. Quem ele vai chamar a atenção? Quem é responsável, né? Então vamos lá. Todo o dinheiro que entra para o cristão, ele precisa ser entregue o dízimo. Eu já dei um testemunho para os irmãos de um irmão lá em Tupã, que ele vende limão. Ele é, eu não sei falar aqui, não vou lembrar a doença que ele tem. Ele é cadeirante, inclusive os irmãos ficaram com pena dele, compraram uma cadeira elétrica, daquelas elétricas, né? Mas ele, acho que é mongoloide, né, que fala, ele tem dificuldade, ele não consegue, ele é todo mole assim, né, dificuldade de locomoção, e ele vende limão na rua, com aquela cadeira. Quando chega no final do dia, irmãos, ele passa lá na igreja sede, e ele tira o dízimo do limão que ele vendeu, entrega. Todo dia, todos os dias ele faz isso, e Deus sustenta aquele moço, porque ele é fiel, e ele tem dificuldade, irmãos. Agora observe, vamos seguir aqui. Muita gente, irmãos, às vezes ele pensa assim, que o dízimo é algo apenas do Antigo Testamento, e eu já vi muitas pessoas dizendo, o dízimo é coisa da lei, não é para os dias do Novo Testamento. Entretanto, você sabe quem foi a primeira pessoa que entregou dízimo? Vocês sabem? Abraão. Vamos ler. É muito antes da lei, isso aqui é um princípio. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 14. Esse assunto é ruim, hein, pastor Mauro? Falar de dinheiro. 14. Gênesis 14. Observem a partir do versículo 18. Aqui vai aparecer um homem aqui, que ele tem um nome, né? Malquisedeque, do hebraico, nós chamamos ele de Melquisedeque, rei de Salém. Salém aqui é a cidade de Jerusalém, aqui ela está abreviado, né? Salém. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ela era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Melquisedeque aqui, que poucas pessoas sabem quem ele não é um anjo, ele é um rei e sacerdote, ele acumulava as duas funções, que atuava